Empoderadas. 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 Bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do Empoderadas. E hoje a gente vai falar de um tema que particularmente eu adoro. A gente vai falar sobre gente e o time de milhões da FI. A Aline e a Letícia também, eu sei que dominam com maestria esse tema, tanto que elas, enfim, né, juntaram aí um time mesmo, né, uma equipe multidisciplinar, multitalentosa. Então a gente vai falar como vocês conseguiram encontrar essas peças, né, que estão fazendo a FI rodar aí no dia a dia. Então eu já queria saber o que vocês valorizam mais, né, na hora de contratar um novo funcionário. Então, as pessoas precisam, né, já ter uma certa afinidade com a cultura da empresa, né? E até entender o que mudou desde quando vocês começaram, né? Lá há 10 anos para agora. Eu imagino que o processo seletivo aí era diferente, né? E as virtudes ou características que vocês viam nesses possíveis candidatos também tenha mudado, né? Eu acho que a gente, no começo, né, quando a gente cria uma empresa do zero, a gente quase não tem funcionário, né? E não é esse primeiro investimento que a gente vai fazer, até para a gente entender processos de contratação, entender de RH, esse é um investimento que a gente pensa agora, que a gente está fazendo agora, depois de 10 anos, que a gente vai crescer numa marca. Mas existiam algumas características que a gente gostava. Quando a gente começou a contratar, as primeiras contratações elas foram feitas de forma mais orgânica, pessoas que queriam sair, que já a gente, né, estudou em boas faculdades, a gente tinha muita gente perto da gente que também produzia para rádio, para TV, para agências, e a gente começou a chamar essas pessoas para trabalharem com a gente. A nossa primeira estagiária não foi aqui em São Paulo, mas a primeira estagiária aqui em São Paulo é a Kelly, hoje ela é a nossa coordenadora de marketing. Faz 7 anos que ela está com a gente, né? Então, acho que isso faz bastante diferença. E a Kelly, o jeito que a gente trabalha com a Kelly, talvez um pouco da personalidade da Kelly, veio moldando o que a gente busca nas outras pessoas, né? Porque existem características em comum neles. Eles normalmente são muito nerds. A gente, sem querer, a gente foi para um caminho onde as pessoas são especificamente curiosas, pesquisadoras e muito atentas às mudanças, cada um numa área, mas eles têm isso em comum, assim, é bem forte na FIA, assim, quando você conversa, né? Eu acho que quando a gente pensa em comunicação, em criação, é muito importante para a criatividade repertório cultural, né? Então, acho que não é à toa, assim, que pessoas que já são apaixonadas, né, por todos esses tipos diferentes de arte, elas escolham esse caminho também da criação, do design, da comunicação, e a gente sempre teve também esse quesito como uma coisa importante, assim, da escolha. Nosso designer também que está com a gente desde o início, né? Sim, Que num primeiro momento era um freela e sim, depois se tornou realmente parte da equipe, que é o Juninho. o Antônio. Então a gente tem pessoas com a gente lá desde o início. E por mais que a gente tenha realmente evoluído, né, esse processo de contratação, de aí entender também outras características que são importantes para a nossa equipe e para fazer parte da nossa cultura e para os resultados que a gente busca, mas mesmo assim tem pessoas que vêm lá de trás com a gente, né? Porque já tinham também essas características centrais, assim. E aí, interesse não só por arte, né? Mas por leitura, por cinema, por música, Por cada cultura um popular, cultura muito pop, forte, cultura pop muito forte. cada um traz, né, o seu interesse e traz isso pro time também. E além de favorecer o trabalho, eu acho que cria um clima muito gostoso, né? Acho que tem muita troca hoje na FI, né? Depois de 10 anos a gente conseguiu. Existe tanta sinergia nessas escolhas e nessas contratações, nessas indicações que vêm, que eles trocam entre eles muito, né? Existe também uma. Tem pessoas de todas as idades, mas existe uma coisa que a gente sempre fala, a gente, como cultura, a gente fala que ninguém sai daqui hoje enquanto a gente não terminar tudo. Então, assim, existe esse fortalecimento todo dia de time, entendeu? As funções, elas são todas iguais, por exemplo, assim, elas são todas conjuntas, ninguém pode largar a mão de ninguém.
Então, esse é um valor que a gente estima muito. Tá pedindo ajuda? Tem pessoas respondendo as ajudas. A gente trabalha dessa forma, sabe? Uma forma bem É colaborativa. muito colaborativa, muito colaborativa. Então, assim, a gente tem essas características dentro deles também. As pessoas hoje na FI todas são muito colaborativas. Elas é um meio de vida para elas. Elas sempre estão dispostas a ajudar o próximo e ajudar a gente, sabe? Como diretoras, assim, elas estão prontas para criar situações em que elas possam impactar também o nosso trabalho, né? Que é mais assim estratégico, que está mais distante às vezes do dia a dia, mas que elas precisam colaborar e elas estão sempre dispostas. É bem importante isso. E é uma questão, logo no primeiro ou no segundo episódio, né, a gente falou sobre uma das vantagens de você empreender, de você ter a sua própria empresa, é você criar a sua empresa da maneira como você acredita que ela deve ser, né? E eu já passei por uma situação de estar num ambiente de trabalho muito bom, mas chegar uma chefia e querer implantar um clima de competição, né? De, olha, eu não quero vocês amigos desse jeito, vocês têm que competir. Porque, né, se uma pessoa trouxer mais resultado e a outra não, essa outra pessoa, desculpa, vai ser demitida. Então, isso era algo que para mim era assim, jamais eu quero conviver num clima desse, né? Então, acho que a gente trouxe isso para a FII, querer realmente criar um ambiente saudável, o máximo possível, em diversos âmbitos que sejam possíveis. E realmente a gente tem um time que é completamente assim colaborativo, engajado. E quando a gente tem as nossas imersões, os nossos encontros presenciais, a gente consegue ver isso assim muito claramente. É um orgulho, né? Até porque a gente trabalha a maior parte do tempo offline, distantes, e mesmo assim a gente consegue ter, né, esse clima, né? E eles fazem isso acontecer. Então, realmente, a gente tem um time que a gente tem uma felicidade imensa de ter esse time do ponto de vista de trabalho, mas também sob esse ponto de vista, né? Eles não competem entre si, eles têm essa característica deles, né, também. E falando sobre isso, eu acho que talvez reflita a nossa relação, a minha e da Aline, que a gente vai falar em outro episódio, mas acho que é o reflexo da liderança, né? A gente é zero competitiva. Até a gente passou por uma seleção esses dias, alguém falou pra gente: vocês não querem participar as duas? Porque quando a gente às vezes tem sócio, uma fica com ciúmes de ir no negócio. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não sei quem são essas pessoas, porque a gente acredita muito nessa construção conjunta, né? Na união de boas habilidades, de boas características. Então, assim, a gente vai falar melhor no episódio de sociedade, mas eu acho que se não for para ser desse jeito, nem não é necessário você ter um sócio, né? Então, acho que isso, a equipe hoje reflete isso. Acho que é bacana de a gente pensar como a gente começou, né? As pessoas vieram vindo por indicação. E claro que indicação já é uma pré-seleção. Em dois âmbitos, né? Porque a pessoa que está dentro da FII indica, ela já gosta do que onde ela trabalha. Já tem os benefícios que ela está tendo lá, são maiores do que os malefícios. Então, hoje, quando a gente pede para eles indicarem, vem um monte de indicação. Isso para a gente é um motivo de orgulho, assim. Quase que... E daí, muitas vezes, a gente só entrevista indicação. Outras vezes, a gente abre a vaga, né? Ultimamente, a gente abriu uma vaga, a gente não finalizou ainda um processo de contratação, mas vieram mais de 300 currículos. E entre eles tem indicação também da nossa equipe, porque falaram, tem gente falando, como tá essa questão dessa vaga? Pediram, a minha amiga mandou currículo, pediu para perguntar. Então, acho que esse é um ponto positivo. E eu acho que muito por conta do fator cultural, do que a gente estimula eles a acessarem cultura, né? A gente os leva, não adianta a gente também, eu quero que, vocês viram a exposição, mas a gente nunca cria o hábito, a gente nunca vai com eles a uma exposição, né? Então, lá na FIA a gente tem alguns valores, uma vez por ano a gente faz um encontro de imersão e sempre a gente tenta envolver alguma coisa cultural, né? Ano passado a gente foi ao Iotim, todo mundo viajando junto. Então, acho que foi bem bacana. Eu acho que o Iotim é um lugar que você tem que voltar 200 vezes para você até dar valor para tudo que você tem de possibilidades lá dentro. Mas já foi uma imersão muito bacana.
e a gente começa a entender do que eles gostam de arte, do que a gente gosta como fundadoras e o que vai permear o dia a dia da FIA, assim. E hoje tem trocas muito ricas que permeiam culturalmente o dia a dia da FIA, assim, né? Essa foi uma imersão que foi muito marcante, realmente, né? Porque em Inhotim é muito especial, mas teve também toda essa outra parte que foi levar todo mundo junto, né? Numa viagem mais distante pela primeira vez. A gente também já foi à exposição dos Gêmeos aqui em São Paulo, Sim, né? Na na Pinacoteca. Pinacoteca. É, já fizemos um fim de ano específico, né? Numa casa. E que era um fator mais wellness, a gente queria levar esse conceito para eles que tá tão na moda, né? Daí a gente contratou massagista, a ideia era curtir mais aquele ambiente, né? De poder jogar vôlei de praia, fazer outras coisas, né? Mas de fato a cultura pega a gente mais, então eles engajam. Hoje a gente sabe muito mais quando a gente vai para rolês que envolvem coisas culturais, né? A gente está planejando agora esse fim de ano e é bem bacana pensar no que a gente quer que eles tenham de repertório do ponto de vista estratégico de negócio, né? Porque eles hoje atuam no mercado de luxo. O mercado de luxo é para menos de 1% do povo brasileiro. Então, assim, a gente não tem acesso a muitas vezes ao produto que a gente vende. Então, a gente precisa fazer com que todo mundo entenda o que é o mercado de luxo e onde isso impacta. Como todos os mercados, né? Que a gente tem outros mercados também que a gente atua e que a gente precisa trazer mais realidade para eles, né? Tem um mercado muito específico que é de embalagens plásticas e eu sou uma criança filha da embalagem, porque meu pai está 30, quase 40 anos numa empresa de embalagem gigantesca. Então eu sei tudo de polietileno, eu acabei fazendo estágio também de 2 anos na Dow Química, então aprendi muito sobre isso. E daí, no começo, quando a gente atuava, porque a gente já pegou concorrentes desse mercado, agora a gente já está no segundo maior grupo do mercado. E eu tinha que explicar para eles processos, né? E é isso, tudo que você vai comunicar também, você precisa também ensinar. Então precisa ser uma junção, né? Quando a gente os leva, a gente precisa também levar repertório para eles dos nossos clientes, mas a gente precisa muito também fazer com que eles tenham uma experiência incrível dentro da parte de cultura e de arte que eles curtem tanto, né? De criação, de tudo isso. Então acho que isso permeia o nosso dia a dia, de FI mesmo. Vocês falaram num outro momento que é uma preocupação, né? Além de trazer, né, aumentar, né, o repertório aí dos colaboradores, vocês têm uma preocupação com identificar as aptidões deles, né? E também associar ali, né, o que motiva como propósito individual de cada um e, claro, ligando às necessidades da empresa, né? Como vocês costumam fazer isso na prática, né, para equilibrar aí esses três pontos? Olha, eu não acredito que tenha ninguém que seja ruim como funcionário, assim. Tem gente que não quer muito trabalhar, se empenhar em coisas do ponto de vista geral. Mas, assim, 90% das pessoas, elas gostam de trabalhar, elas gostam de estar em lugares que elas são valorizadas ou que elas têm alguma liberdade para exercer a função do jeito que elas gostam. Então, o que eu acredito? Eu e a Aline, a gente sempre tem uma conversa assim, né? Putz, essa pessoa é muito boa, mas está muito ruim naquele lugar. Porque não é a pessoa, o colaborador que é ruim. Muitas vezes ele está no lugar errado, ele está na função errada. E lá na FI, né, existem alguns tipos de função, mas não são muitos. Atendimento, planejamento, criação mesmo, pesquisa, um tanto, são essas, né? Com isso que a gente atua, insights, tendências. Mas dentro disso, podem existir várias formas da pessoa trabalhar, né? Atuar. Então, assim, eu tenho funcionários, assim, excepcionais, gente excepcional, que odiava fazer uma coisa que outra pessoa hoje está fazendo e amando. Entendeu? Então, assim, claramente o problema não são as pessoas. O problema são os lugares e a adequação de aptidão delas a certas situações, né? Quando você contrata gente engajada, gente bacana, é isso. Então, e a função do chefe, sempre do líder, é identificar isso e tentar unir. E aí que tá o sucesso da equipe, daí que você tem um turnover baixo, ninguém quer sair, porque não adianta você ficar toda hora, essa pessoa, não deu certo, tchau.
Não, não é assim, porque, tipo assim, você vai ter que contratar outra, seu tempo de contratação é alto. Um dos maiores gastos de uma empresa é fazer daí voltando o negócio para negócio de dinheiro, é fazer o processo de aprendizagem de alguém, entendeu? Porque você perde muito tempo, você perde muito dinheiro nos primeiros meses, quando a pessoa está aprendendo. Então, se você ficar toda hora tendo que ensinar quem é a FI, toda hora fazendo a pessoa contratando uma pessoa nova para uma determinada função, você acaba que você não tem uma independência tão grande. Hoje a gente tem muito orgulho de falar que a FI funciona melhor com a gente, mas ela funciona completamente sem a gente, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem também uma mobilidade de funções que acaba tendo que Isso. acontecer, né? Porque a gente tem clientes que entram, mas que depois de determinado ciclo acabam saindo. Às vezes a gente tem projetos novos, então, Dentro do mesmo cliente, né? Às dentro vezes do mesmo cliente. projeto grande, único, específico. Então, a gente, ao longo desse período, a gente começou fazendo gestão de redes sociais, planejamento de marketing, daí, de repente, surgiu o podcast. E aí, a gente tem que montar um projeto de podcast, que foi algo super importante, né? Que a gente gostou muito de fazer para uma marca. E depois até veio o nosso, porque a gente já tinha essa expertise, assim, de fazer, né? Para um cliente, começar um podcast do zero. Então, a gente trabalhava com Instagram e Facebook, aí de repente surgiu uma oportunidade de trabalhar também com o YouTube, de trabalhar com o TikTok. Então, as coisas vão acontecendo, né? As tecnologias vão mudando também. E aí, essas funções, a gente vai entendendo quais funções a gente necessita para esses novos caminhos, assim. Então, Eu acho é bacana falar importante. também, Aline, né? Quando eles chegam, a gente já fala isso para eles. Que essas mudanças hoje, nos últimos anos, a gente fala, essas mudanças vão acontecer, vocês não acostumem nos mesmos lugares, nos mesmos cargos, porque dentro das aptidões, com os mesmos clientes, talvez a gente precise mudar, a gente precisa saber, né? Às vezes uma demanda aumenta muito de um lado de um cliente, então a gente precisa mover. Então eles todos estão aptos e, assim, no começo eles ficam um pouco inseguros quando vem uma mudança, né? Mas eles passam por cima hoje e conseguem converter situações difíceis, muito difíceis, porque eles também tiveram essa oportunidade de rodar em situações complexas, entendeu? E de muito aprendizado, né? E quanto mais a gente conhece essas aptidões deles, mais a gente também está apto a fazer essas mudanças quando elas são necessárias, né? Então, acho que tem, assim, também tem esse ponto que é importante. Não é nada fixo, né, o tempo inteiro, não tem como ser. E a Letícia falou agora, né, sobre eles conseguirem contornar, né, situações, e você fala bastante sobre que vocês têm um papel ali como agência, né, de ser solucionadores, né, de problemas, e não só levar, então, o problema, algo que aconteceu para o cliente, mas também levar a solução junto, né? E vocês estimulam esse protagonismo também, isso é muito de vocês, mas vocês também estimulam esse protagonismo pros colaboradores, né, principalmente esses que estão mais na ponta ali, mais, né, no atendimento, para que eles também tenham essa mentalidade de segurança, né, para resolver alguma questão com autonomia? Com certeza, e eu acho que passa por isso, né, por esse caminho de crescimento que eles vão fazendo também, né, essa curva de crescimento que eles vão tendo dentro da FI, que é muito bonito de ver, né, a gente está falando aqui né, de realmente gostar de gente, para a gente é uma alegria, assim, quando a gente vai entendendo que eles vão tomando seus caminhos e vão tomando suas decisões, e cada vez menos eles vão necessitando, assim, né, só para algumas situações mais novas ou muito mais sérias, que eles vêm buscar ali algum auxílio. Mas é interessante ver como eles vão tendo realmente essa autonomia, né? Então, acho que o nosso papel é ir realmente gerenciando isso, entendendo o que está acontecendo, explicando para eles, né? Olha, nesse momento, eu acho que, né, no seu atendimento você pode falar isso, então, tem um problema acontecendo, mas você não vai levar só o problema, você precisa com certeza de que forma isso vai ser resolvido, né? Seja num conteúdo de um cliente que de repente caiu, não deu certo, a gente precisa de outro, então qual outro, né? A gente não pode só dizer, olha, não tem mais esse conteúdo. A gente tem que ter a proposta da solução, mas principalmente no relacionamento deles com o cliente, né? Que também foi algo que a gente falou, que a gente foi entendendo ao longo do tempo da importância dessa comunicação clara com o cliente, né? E desse relacionamento.
Então, às vezes, acontecem situações que são de relacionamento mesmo, de um processo que precisa ser modificado para atender a uma dor do cliente. Ele não necessariamente está conseguindo dar conta de uma demanda para nos passar, né, aquilo que ele precisa passar. E aí é importante que a gente não fale só para ele, olha, não está dando certo, não está dando certo, mas vamos por esse caminho? Será que se a gente fizer aqui de uma tal forma, a gente não vai conseguir fazer dar certo? Então, acho que isso é muito importante. Mas vejo essa importância de mostrar esse caminho e sempre explicar o porquê, qual seria a melhor solução, porque aí depois eles vão realmente tomando essas De forma decisões automática, sozinhas, né? Eu acho que na FI as pessoas já estão há algum tempo, né? Eu acho que o último funcionário contratado de verdade tem mais de ano já. Então, eu acho que isso pra gente é muito bacana, porque também quem já está há mais tempo, há anos, 7, 6, 5, 4, vai passando para quem vai chegando novo um clima que faz mais ou menos uns 5 anos que a gente construiu. E esse negócio da autonomia, né? No começo, a gente vê quando eles assumem alguns clientes, alguns projetos, eles dependem muito da gente, eles vão pedindo. E a ideia é que dependa mesmo, né? Porque a gente faz a parte de estratégia, a gente fala assim, normalmente, a gente vai fazer esse projeto desse jeito, vai entregar isso dessa forma, né? E a gente vai abrindo os leques e tal. Mas depois das primeiras vezes, eles sempre falam: nossa, então vamos fazer uma apresentação mais estratégica dessa forma, ou vamos escrever isso naquela apresentação para explicar aquilo. Olha, aquele cliente não está entendendo isso, a gente vai ter que mudar a forma de contar para ele, né? A gente recebe o que a gente está fazendo nesse processo para que ele entenda. Então, assim, hoje já é uma coisa bem orgânica, essas perguntas e essas soluções. E, assim, no dia a dia, eu acho que eles são extremamente solucionadores. Eles, hoje, o time que a gente está hoje, ele leva a solução. Assim, faz anos que um cliente não vem reclamar pra gente desse ponto. Tipo, aquela pessoa que é planejamento entregou aquilo e não propôs nada. Falou, não, aquele influencer não entregou um post, não tem outra coisa. Ou caiu um conteúdo de YouTube, porque já não condiz com a campanha da marca. A gente vai ficar sem fazer. É raro, raríssimo hoje. E no começo da empresa isso acontecia muito mais, assim, então a gente veio afinando essa forma de trabalhar, e a gente vem afinando outra coisa, sabe, Gislene? Lá, ao contrário. Às vezes a gente é muito, tipo, tá tudo bem. Se você não souber fazer isso, tá tudo bem se você não levar isso. Hoje a gente vem um pouco afinando a forma deles se tornarem profissionais de alta performance. Então a gente vem cobrando mais, né? E eles já estão com a gente há anos, então a gente explica para eles que eles precisam evoluir. Que daquilo que eles estão fazendo, eles precisam dar o próximo passo. Dentro da agência, para eles irem para outro lugar, para eles assumirem outro cliente, para eles terem essa autonomia, sabe? De lidar com o problema todo dia. Porque, na verdade, quando você vai gerir um cliente inteiro, quando você vai pegar um problema inteiro, quando você vai fazer um projeto aqui, como esse podcast inteiro, você precisa aprender a gerir problema, resolver problema, né? Então, essa ideia a gente conseguiu passar nos últimos tempos. Que antes a gente também ficava um pouco de exigir muito, né, Aline? No começo, hoje a gente é bem exigente e a gente consegue fazer com que eles performem também de uma maneira mais eficiente e estão se tornando aí, a gente exporta às vezes uns funcionários que a gente nem queria para grandes lugares. E eu acho que quanto mais autonomia também eles vão ganhando e vão tendo esse protagonismo de trazer as soluções, né, para a gente, mais a gente ganha também no sentido de que são pessoas muito diferentes, né, que vivem em regiões diferentes do país e que têm expertises e conhecimentos diferentes, né? Como a gente falou ali no início, cada um gosta mais de um assunto, se interessa por alguma outra coisa, tem habilidades também, né, de soft skills mesmo, cada um tem a sua habilidade ali mais, né, mais proeminente. Então, quando eles vão trazendo essas soluções, é muito enriquecedor para o time como um todo, né? Então, a gente deixa de ser só a minha cabeça da Letícia, a gente passa a ser realmente a cabeça de um time todo funcionando junto, assim. E o que a gente percebe, assim, uma coisa que incomoda muito é quando a pessoa fica na mesma função dela
e não assume mais e tem um pouco de medo do desafio, a gente deixa isso 1 ano e meio, mas depois a gente começa a puxar de forma ativa, sabe? E puxar para a pessoa, entregar para ela um pouco mais de responsabilidade, para ela entender, mas é importante, né? Porque tá chegando gente nova, você precisa assumir um pouco mais de responsabilidade para você se desenvolver como profissional. Não é, a gente não tá falando só da FI, né? A gente tá falando de todo o mercado, né? Você não precisa querer ficar na FI pro resto da sua vida, mas você precisa estar preparado para sair daqui em outra etapa da qual você entrou, né? Então, eu falo exatamente isso. Preciso que você esteja preparada para sair daqui diferente do que você entrou, assumindo coisas. E daí, às vezes, rola umas pessoas saírem elas, assim, quando a gente quer. Porque eu acho que, como eu sempre fui empreendedora desde muito cedo, e a Aline também é sempre muito responsável, assume projetos muito grandes sozinha, como a gente assumiu a FI, eu acho que a gente tem uma tendência a achar que todo mundo deveria ter essas características de não ter medo. Só que as pessoas têm muito medo. E também nesse processo de 10 anos eu aprendi que as pessoas podem ter medo. E elas têm. Então, às vezes, elas vêm falar pra gente, mas eu tô com medo. Entendeu? Eu tenho medo, eu acho que isso não é bacana nesse momento, e tá tudo bem. Mas contanto que a gente consiga enxergar que ela vai se desenvolvendo de pedacinhos, sabe? Que todo dia ela tá dando um passo a mais, que ela tá querendo mais coisa para ela, que ela tem condições de assumir uns projetos maiores daqui a 1 ano, por exemplo. Porque eu acho que isso também é importante, não adianta. A agência só cresceu porque as pessoas decidiram também crescer com ela, as pessoas que estão hoje com a gente, ficarem com as responsabilidades sozinhas, começarem e terminarem coisas sozinhas, né? Entenderem que as marcas que elas gerenciam impactam milhões de pessoas, às vezes, milhares de pessoas dentro da agência. Então, assim, acho que esse é um ponto fundamental. Se as pessoas elas não decidirem evoluir, assumir mais responsabilidade, a gente fica estagnado. A gente pode contratar do mercado, é ótimo, mas do mesmo jeito a gente também não está fazendo coisas mais complexas. A gente precisaria estar com um time que é pequeno, que são de 10 pessoas engajadas, para a gente conseguir cada vez mais também. E foi isso que aconteceu nos últimos 5 anos. Eu acho que a gente faz coisas muito mais complexas, porque também as pessoas se tornaram líderes mais complexos, profissionais mais complexos. Assim. Tem uma decisão também, disso que a Letícia falou, de um entendimento nosso de fazer as pessoas que estão com a gente realmente trilharem esse caminho de crescimento e de evolução, né? Então, para a gente é muito mais satisfatório, até como a Letícia falou também, tem tudo a parte de custos de contratação e tudo mais, mas é muito mais satisfatório quando a gente precisa de uma vaga né, de uma pessoa que tenha mais responsabilidade, que parta de uma pessoa que já seja do time da FI, né, que a gente não tenha que trazer uma pessoa de fora para fazer essa função de mais responsabilidade, né, em relação às outras pessoas que já estão. Então, eu também acho que ao longo desses anos foi uma decisão, né? Então, a gente abre vagas para funções novas, mas a ideia é que quando a gente tem uma necessidade de um cargo, né, de coordenação, mas que isso já venha de uma pessoa que já está com a gente, né? A gente acredita muito nisso. E às vezes, nem todo mundo que está com a gente, como é um time pequeno, quer se tornar líder naquele momento. Ou não quer se tornar líder dentro da marca que a gente está propondo, não curte o mercado, acha que não vai atuar bem. Então, assim, isso é um ponto importante. Daí a gente tem uma coisa de cadeiras, a gente tenta sempre desenvolver. E pra gente, como a nossa cultura lá dentro é muito forte, eu acho, entre eles, a gente tem muita dificuldade hoje como líder, é uma coisa que a gente vai ter que se desenvolver nesses próximos 10 anos. É um episódio aí que vem pela frente, mas a gente vai ter que se desenvolver para contratar gente de fora. Hoje eu tenho um pouco de medo de quebrar essa cultura. Eu prefiro que a pessoa cresça lá dentro do que eu fique quebrando cultura, sabe? Porque com um time engajado como esse, trabalhando 8, 10 clientes complexos todos os meses, do ponto de vista de gerenciar tudo do cliente, posicionamento inteiro, são 10 pessoas, eu tenho um pouco de medo de quebrar esse ciclo, assim, sabe? E vocês, aparentemente, né, e na prática também, porque eu acompanho vocês de perto, vocês são bastante transparentes com os colaboradores, né, com o time, em diversos aspectos, né? Essa comunicação aberta que vocês têm, né, com o time, vocês acham que é um fator que aumenta a motivação deles, né? E
por exemplo, dar mais segurança para atuar no dia a dia e, de repente, até para crescer, né? Para decidir crescer ali dentro da agência de vocês. Sim, eu acho que eles decidirem crescer, quando eles decidem assumir coisas, eles têm que estar com o nosso respaldo, assim. Eles precisam estar seguros de que a gente está por trás daquilo, né, Aline? E eu acho que, né, tudo isso que a gente falou dessas mudanças que acontecem, né, e que é necessário que tenha uma certa flexibilidade, né, eu acho que quando a gente passa isso com transparência é muito mais seguro, né? Eles conseguem entender o porquê, né, daquilo. É muito diferente de você simplesmente impor uma decisão e dizer, ah, é isso e é isso, né? Porque eu acho que gera até um clima de insegurança. Então também a gente já passou por esse momento, né? Sim, já tivemos esse processo de aprendizado. Então foi para a gente também um aprendizado de entender, né? Até onde é, a gente pode ser e a gente deve ser transparente para levar a eles segurança e motivação e não ao contrário, né? E não uma insegurança ali naquilo que a gente está fazendo. A gente já passou por isso e é bem pesado, sabe? Esse processo das pessoas se sentirem inseguras, não confiarem no que a gente tá falando. E a gente aprendeu uma coisa também, time mina time, né? Sabe aquelas coisas chatas de gestão antiga? Quando o time um pedaço vai ser nominado, putz, não tem o que fazer. Então, acho que hoje a gente cuida bem para ser muito transparente, né? Para que eles não tenham, ninguém tenha uma insegurança e vire um problema de time inteiro, né? Né? Eu acho que isso é importante. Mas eu acho que tem posturas também. E tem um processo muito legal que eu citei aqui. Mas tem uma pessoa que trabalha com a gente, que é o Felipe, que ele entrou, ele fez design. E ele entrou, né, para ser designer na FI. Gente, como ele era diferente. Hoje ele é atendimento, planejamento. Ele se encontrou na função. Ele é uma pessoa encontrada. Eu nem sei quem eu contratei mais lá atrás, há anos. É tipo, o Felipe era um menino, era um cara. Hoje ele é outra pessoa, assim. Como tem outras pessoas também, né? A Kelly já tem que estar com a gente há muito tempo e tal. Mas tem transformações que são muito, assim, chocantes. Então, ele ama fazer o atendimento. Hoje ele fica com um cliente que é gigante, é grande, é complexo no dia a dia, né? E ele ama fazer atendimento, ele ama fazer planejamento, ele ama resolver os problemas daquele cliente. É incrível. Ele era uma pessoa, sim, mais apagada. Agora ele é uma pessoa, assim, ele tá brilhando o tempo todo. É engraçado de ver. E até o fato dele ir ao cliente, né? Nossa, Ele traz pra gente esse ponto, de que para ele ajuda até na saúde mental dele, ele diz, de tanto que ele gosta, sabe? Então é muito bom. Muito diferente. Gente, dá pra ver que depois de ouvir tudo isso, né, não é um time de milhões à toa, esse time da FI, né? Porque dá pra ver que vocês cuidam bastante, né, tanto desse desenvolvimento deles, Talvez né? eles nem saibam o quanto a gente se preocupa com isso, quanto a gente se preocupa mesmo no dia a dia, né? Às vezes a gente não fala uma coisa ou não toma uma ação porque fala, eles vão ficar meio assim, inseguros. Ou a gente vai fazer para todo mundo, ou a gente não vai fazer, né? Porque senão não dá para fazer desse jeito. Né? São pequenas situações que a gente se preocupa. E será que parte do time que não vai vir hoje ficou chateado com o pedaço que está aqui em São Paulo, que vem ao podcast, por exemplo? Então, tipo, são mínimas, mas são tudo é conversado, tudo a gente se preocupa, tudo a gente pensa antes de acontecer, assim. E, bom, vamos aproveitar também esse espaço. Vai que tem alguém interessado, né, em fazer parte desse time da FI, né? Vocês têm algum canal que, de repente, se alguém quiser entrar em contato com vocês, né, enviar o currículo, mostrar, né, um portfólio, qual seria esse contato? A gente tem o site da agência e por meio do site a pessoa consegue enviar o currículo. Chega pra gente no e-mail específico que fica separado para seleção quando a gente tem vagas abertas. Amigos da FI, aparentemente, nas indicações, como elas comentaram, né, tem ainda um peso ainda maior, mas Amigos da FI são importantes. mas eu acho legal isso, né, quando a gente identifica, né, bons gestores, né, ou um bom local, né, para se trabalhar e desperta ali, né, o interesse em quem está ouvindo a gente, né, é bom saber com quem conversar. Mas é isso, a gente está chegando aí ao final desse episódio e a gente ainda tem muito assunto para falar. Vocês já deram uns spoilers, né, de outros temas que a gente vai conversar nos episódios que estão por vir, mas nos vemos em breve. Sim.
Obrigada, gente. Obrigada, próximo até o episódio. próximo.